Mateus capítulo 23 tem como tema ali Jesus censura os escribas e os fariseus. O tema é Jesus censura os escribas e fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não proceda em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então eles são mentirosos, né? Se a pessoa abre a boca para dizer uma coisa, mas não pratica, não garante, é mentirosos. Aqui esse capítulo 23, os pastores usam ele como se Jesus estivesse mandando aqui, usando para dar dízimo, para dar oferta. E aqui está dizendo que eles estão assentados na cadeira de Moisés. Esses escribas e fariseus, eles são dizimistas mesmo. Jesus, no 23 desse capítulo, ele não está mandando dar dízimo, não. Jesus está repreendendo eles, dizendo aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dá o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezas o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Porém, deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas, né? E não omitir aquelas. Então aqui eles dizem: não, Jesus aqui está mandando dar dízimo, está mandando dar oferta. Mas Jesus aqui está repreendendo eles, que eles já dão e não faz a outra parte. Aqui o 24 deu sinal desses homens aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda,
e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assustes, porque é mistério, ou seja, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e em vários lugares. Né? Em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e se sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas. Nesse tempo surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está aí no Brasil. Apóstolos, bispo, missionário, né, pegando fortuna aí das pessoas, enganando no que diz é dinheiro, dizendo que a salvação é pelo dízimo, dizendo que a pessoa que rouba outro ano não é salva, ali que rouba a Deus. E tem sido uma desgraça para o Evangelho essa qualidade de pregação que nós temos no Brasil. Jesus nunca citou dízimo de Malaquias. Paulo nunca citou dízimo de Malaquias. Nunca recebeu isso, nem de semente, nem de animais, que era isso que o dízimo era dado. Pior de dinheiro. Os homens levantaram por dar dele de que Jesus, dar dele de que Paulo, e eles levantaram nessa força mentirosa, terrível, de estarem cobrando fortunas, não além de só o dízimo, mas cobrando 30, 40 mil para pregar. Isso é sinal dos falsos cristos, dos falsos profetas que enganam o povo, né? E se a gente olharmos, está explícito a palavra do Senhor na boca desses homens. O que Jesus falou está cumprindo, né? Enganarão a muitos. Muitas pessoas enganadas neste Brasil, achando que está servindo a Deus, e estão servindo a cangulosos, a ladrões. Isaías chamou de cangulosos, Jesus chamou de ladrões. O versículo 12 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como resistir os falsos profetas e os falsos cristos, se nós não estivermos em comunhão com Cristo, se nós não conhecermos, não lemos a Bíblia, né? Tudo que sai da boca deles vamos achar que é verdade, mas é mentira. Então já agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus e que Deus atenda. Em nome de Jesus, amém.